Às vezes a gente fala assim, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Então a gente está perdendo várias oportunidades. Para falar algumas, por exemplo, o mercado de carbono é uma delas. Olá, o canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros estão hoje com o Alexandre Prado, líder em mudanças climáticas do WWF Brasil. Com experiência de quase 30 anos no debate ambiental, Alexandre estará agora em Baku, no Azerbaijão, para a COP29, que acontecerá em novembro. Nessa reunião, vale dizer, o Brasil vai apresentar algumas atualizações das suas metas climáticas que foram definidas no Acordo de Paris em 2015. Alexandre, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Vinícius e todos. Muito obrigado. Alexandre, para começar, o que você espera que o Brasil apresente nessa COP que está prestes a acontecer? Bom, você já falou um pouco na introdução, essa expectativa enorme que o Brasil vai levar a nova NDC. Então, isso não está muito claro ainda, a gente tem dúvidas em relação ao cronograma do governo, mas é uma expectativa alta. Então, se o Brasil conseguir chegar até lá acordado nos seus planos setoriais, nas suas metas setoriais, nas suas grandes metas relacionadas ao nosso compromisso, que vai até 2035, então atualizando 2030, que já está colocado, e levando ele até 2035, vai ser um baita de um bônus. Essa COP nem começou ainda e já está sendo bastante criticada, né? Principalmente pelo fato de acontecer no Azerbaijão, que, como vocês costumam dizer, é um petroestado. Há alguma possibilidade de avanço real nas negociações envolvendo pautas ambientais globais ou está todo mundo esperando a COP que vai acontecer no Brasil no ano que vem? Não, você vai ter, assim, avanços em vários pontos que são necessários. Então, há coisas específicas, mas menores. O que não se tem uma expectativa em relação a essa COP, como foi, por exemplo, no ano passado, é um grande acordo que traga uma grande ambição relacionada a finanças, que é o tema dessa COP, para serem implementados até 2035. Essa expectativa não tem, né? Vamos dizer assim, se acontecer essa é uma surpresa, tomara que venha, porque vai ser bem-vindo, mas, isso de fato não vai acontecer. Mas a COP, são vários processos, né, então nós estamos a 28, tem a 27, a 26, a 25, vai ter a 30, a 31, a 32 e daí por diante. O fato é que esses processos continuam, então você tem decisões importantes que vão ser tomadas. Uma delas, que é muito importante para o Brasil, é o artigo 6º. O artigo 6º é um mecanismo, um meio de implementação, como a gente fala, que é onde está colocada a discussão de crédito de carbono, de mercado de carbono ou opções financeiras de não mercado. Esse artigo tem-se sim uma expectativa muito grande de ser consolidado nesse ano. O próprio presidente da COP agora do Azerbaijão, o ministro, falou, olha, fechar o artigo 6º é uma expectativa grande que ele tem para essa COP. E isso é importante para o Brasil, né? Crédito de carbono. Assim, eu acho que ele é um mecanismo de financiamento. Todo o mecanismo de financiamento para a transição que a gente precisa fazer, energética, como sociedade, uma economia mais verde, ele é bem-vindo, né? Não tem, ninguém vai falar não para um recurso que ele é necessário num planeta que está explodindo, né? Então, nesse sentido, ele é muito bem-vindo. O que não pode ser visto é como uma salvação da lavoura, e isso não existe, né? Não existe aquela coisa, o cavalo branco está passando, você pega agora ou você perdeu a oportunidade. Não, ele é mais uma oportunidade. Espera-se que o Brasil, como em toda negociação ambiental, o Brasil é uma liderança, né? O Brasil, por causa da Amazônia, por causa da nossa matriz energética, ele é um país que lidera na agenda ambiental, então ele também consiga ter essa liderança num mercado de carbono consistente, que tem integridade ambiental, social. Então, isso sim, espera-se que o Brasil faça isso. E o Brasil aí, fazendo o nosso dever de casa, aí a gente vai conseguir sim fazer esse tipo de processo de uma forma consistente. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque nos últimos tempos sempre se aponta o Brasil como essa liderança global, né? Ou pelo menos que almeja ocupar essa posição de liderança global na pauta ambiental, muito mais pelos seus biomas, sua diversidade, matriz energética, do que propriamente por suas políticas ambientais. O Brasil já ocupa esse lugar hoje, Alexandre, ou está em vias de ocupar ainda? Ó, o Brasil, na sua história, a Eco 92 aconteceu no Rio. A gente não pode esquecer isso, não foi por acaso, né? Poderia ter acontecido em Buenos Aires, não aconteceu no Rio, tem um motivo, né? Então o Brasil tem uma
uma burocracia de relações internacionais muito forte, que é o nosso Itamaraty, que faz essa ponte entre o que a gente chama entre norte e sul, né, países desenvolvidos e países de desenvolvimento, em todos os sentidos, né, ou em vários sentidos. Um deles também é na agenda ambiental. Então, o Brasil se assemelha muito com o Brasil, né, com Índia, China, África do Sul, que são países de médio desenvolvimento, que estão almejando uma economia mais robusta e olhando para o século XXI. E onde que a gente se diferencia melhor? Na questão ambiental. A gente tem vários biomas importantes, onde, obviamente, a Amazônia é o destaque maior. O mundo sem a Amazônia não tem vida, né? A chance, a nossa, vou dizer que não tem, mas vai ficar uma vida muito difícil se a gente acabar com a Amazônia. Então tem um olhar global pela Amazônia. Isso é super importante e o Brasil ocupa esse espaço, sempre ocupou com muita liderança, porque em sentido de muita responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente não desmate a Amazônia, mas quer dizer que a gente tem a responsabilidade de olhar que a Amazônia é uma riqueza global em que está sob nossa responsabilidade. É assim que o Brasil se coloca. Quando vocês vão em reuniões como a COP, por exemplo, isso aparece, isso fica claro, essa posição que o Brasil ocupa. Sim, sempre. Essa posição que o Brasil agora está reocupando, né? Sim, é outro tipo de burocracia, outro tipo de processo de negociação. E agora com a COP30, né? A última vez que eu acompanhei um processo tão intenso foi na Rio+20, que foi em 2012, e antes disso na Rio 92. Então, só que hoje em dia você tem muito conhecimento, você tem muito peso político sobre as COPs, dado o processo das próprias mudanças climáticas que a gente vê toda semana, né? Quase todo dia, um novo desastre, né? Você abre o jornal, qual vai ser o desastre do dia, né? Agora, essa semana, está sendo a seca na Amazônia, já está saindo, está saindo em todos os jornais, mas se a gente lembrar, um mês atrás, ou 2 meses atrás, era o Rio Grande do Sul, né? Então, tem 4, 5 meses atrás, então todo mês tem coisa nova, só no Brasil, se a gente pega em termos globais, é toda semana, todo dia. Então, a gente está vendo as mudanças acontecerem. Então, esse processo leva muita intensidade sobre a expectativa sobre o resultado das COPs, que é onde se faz a negociação global. Então, sim, eu acho que o Brasil chega bem, vai chegar bem na COP30, eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, a gente tem números, mas sim, é um país que ocupa uma liderança na área ambiental. Bom, então vamos falar desses problemas. A gente está dizendo aqui que o Brasil ocupa uma posição de liderança global na pauta ambiental, climática, né? Mas a gente fala sempre disso, como eu estava dizendo, muito mais pela diversidade, né, floresta, etc., do que propriamente pelo que o país está fazendo. Queria que você fizesse uma avaliação das políticas atuais, o que o Brasil avançou nesses últimos tempos e se essas políticas têm condições de colocar o país novamente em competição com esses outros players globais ambientais. Sim, o Brasil, nesse ponto, assim, a gente tem políticas consistentes que foram construídas ao longo das últimas décadas e isso nos dá uma certa vantagem, mesmo que elas não tenham sido construídas necessariamente para a área ambiental, Então, uma delas, que foi, por exemplo, a parte de energia, né? O Brasil investiu muito em energia renovável, na década de 70, principalmente a partir da década de 70, por causa da crise do petróleo. Então, você tinha muito investimento na época, antes ainda, para você fazer investimento em em outras matrizes energéticas. E o Brasil investiu em muita barragem e fez todo o desenvolvimento do etanol. Tem um lado super bacana nisso, porque é uma energia renovável, então nesse sentido ela é mais limpa, obviamente, do que usar diesel ou gasolina ou qualquer combustível fóssil, mas ela não é necessariamente limpa, né? Porque o impacto dessa ampliação de renovável ele é significativo. Seja na área agrícola, que a gente é mais um competidor de uso da terra, como a gente fala, seja em barragem pelo impacto que se deu nas comunidades ou nos biomas. Obviamente que na Amazônia, que foi as últimas grandes barragens, a gente vê isso claramente. Mas se você é mais jovem, mas a gente tinha um parque nacional que ficava lá em Iguaçu, que ele foi completamente alagado pela barragem, que hoje em dia seria impensável. Chamava Parque Nacional das Sete Quedas, e que era uma das grandes belezas do Brasil, e hoje em dia isso não seria possível de fazer, dado o impacto ambiental. Mas foi feito, né? Um período de ditadura, foi feito, e aí o que acontece? A gente chega hoje, né, 2024, com uma energia elétrica, né, a parte elétrica que a gente põe na tomada,
é relativamente limpa, comparado principalmente com os outros países, né? China, Europa, Estados Unidos, é incomparável, né? Mas o fato é que isso nos coloca num berço esplêndido. A gente já tem uma energia relativamente limpa, então a gente não faz nada no setor energético. E não é verdade, né? Como você sabe, a nosso compromisso até 2030 é eliminar o desmatamento, que é o grosso da nossa emissão hoje, é eliminar o desmatamento. Bom, qual que é o compromisso até 2035? A gente tem que olhar, a gente tem um compromisso com a sociedade brasileira de manter o clima do planeta numa situação estável. É isso que estava no Acordo de Paris. Quando o Acordo de Paris fala até 1,5 graus, o que ele está falando? Olha, a gente se compromete, essa geração que hoje está tomando decisões políticas, ela toma uma decisão de entregar para todas as gerações um planeta estável como recebeu. Né? A gente tem consciência disso. Então a gente vai passar, é a nossa obrigação que a gente passe isso para todas as gerações futuras. É isso que foi acordado, no fundo, em Paris. No caso brasileiro, 1,5 graus até para 2035 significa que nós vamos ter sim que fazer um esforço na produção de energia. E isso quer dizer energia elétrica. Além disso, isso significa transporte. Né? Porque quando a gente fala energia como um todo, a gente tem a parte elétrica, né? Que aí uma parte grande da nossa fonte ela é renovável, mas tem uma parte que é suja, né? Que são as térmicas, né? Que a gente fala que são a gás, principalmente, né? Ou a diesel em algumas, mas então fica difícil porque elas emitem muito carbono, não pode. Carvão mineral, não pode. Então o Brasil vai ter que fazer essas escolhas e limpar de fato a sua matriz. A outra é transporte, né? O nosso grosso do nosso transporte, a gente sabe, tirando veículos individuais, vocês chegaram aqui, vocês podem botar etanol, tem essa opção, mas caminhão é diesel. Grosso modo, até 80%, 85%, é diesel que não é biodiesel, é fóssil. Então é uma matriz muito suja. Tem que limpar. E aí o Brasil vai ter que fazer esse esforço sim para chegar em 2035 com um compromisso que seja atingível de 1,5 graus. E tem condições de fazer isso, Alexandre? Tem, condições técnicas tem, né? Se você fizesse essa pergunta talvez 15 anos atrás, Vinícius, a gente fala, não, é difícil, a gente ainda não tem uma tecnologia para veículos pesados que seja, que aceite 100% renovável, etc. Hoje em dia isso já é possível, né? Você tem caminhões movidos caminhões elétricos, caminhões pesados, não só esses de cidade. Então, sim, você tem várias opções que são muito mais, vamos dizer, vinculados ao que a gente chama de economia do século XXI, como vai terminar esse século em termos de desenvolvimento social e econômico, do que as tecnologias do século passado, que foram baseadas, assim, em hidrocarbonetos, né, que é o petróleo, né? Essas duas vertentes que você está dizendo, né, diesel, né, logística e a matriz energética, você acha que deveriam ser as agendas que o Brasil deveria utilizar, adotar, a partir dessas metas que vão ser atualizadas lá na COP29? Não tenho dúvida. Assim, o Brasil uma parte importante da nossa emissão, ela vem de uso da terra. E aí o uso da terra você pode dividir mais ou menos em dois, né? Uma parte é desmatamento, né, que já tem um compromisso até 2030 de eliminar o desmatamento em todo o país, não é na Amazônia somente, mas são todos os biomas. O Brasil, ele tem uma agropecuária, né, vamos dizer, muito intensiva, mas é moderna, tem condições de se fazer um esforço de chegar mais neutra em 2035, isso é necessário, né, então esse é um outro compromisso importante relacionado a que a gente chama uso da terra. E aí a outra parte é a energia, tá? E aí na parte de energia, onde que o Brasil tem que fazer o grosso do seu? Tem a parte que que a gente chama as frutas boas de se pegar, né? As maçãs, né? Que é, por exemplo, eliminar carvão mineral, que é uma emissão muito baixa nossa e que o Brasil, um compromisso que seria muito fácil do Brasil fazer, um compromisso que é muito, muito pouco na nossa matriz energética. Então, é uma coisa que é vontade política, sim, de falar, olha, vamos eliminar, acabar com carvão mineral. Isso seria relativamente fácil de fazer. Tem coisas que são mais difíceis. Que todas as cidades tenham ônibus, por exemplo, movido a energia, que sejam elétricos, é possível. Tem várias cidades do mundo que já tem isso. Por que a gente não pode ter? Aí você fala, bom, então tecnologicamente falando, é possível. 15 anos atrás não é, mas hoje é. Então qual que é o ponto? Política pública. Né? Então é vontade política. E aí eu acho que eu gosto de falar da transição ecológica do Ministério da Fazenda, porque ele olha isso, ele olha esses incentivos,
né? Olha como incentivar que a gente tenha, no médio prazo, as cidades todas movidas com ônibus elétricos, o que seria ótimo, não só em termos climáticos, da nosso compromisso, do que a gente quer para a nossa sociedade, mas é uma cidade muito mais limpa. O maior problema da poluição na cidade de São Paulo são veículos pesados, ônibus, tá certo? Se você bota ônibus elétricos, uma parte grande da nossa poluição cai. E o que isso significa? Em termos de saúde para a nossa população, crianças que vão para o hospital por causa da poluição, principalmente no inverno, vai cair. Então tem vários estudos que vinculam a questão de saúde, mudanças climáticas e como um impacta o outro, e eles podem se beneficiar também no processo de mudança. Abordando um pouco, abrindo um pouco mais esse leque, muito se fala hoje sobre a reindustrialização verde. Se fala especialmente do hidrogênio de baixo carbono, que acho que talvez seja o grande produto do momento, né? Inclusive, eu li no jornal recentemente alguém dizendo que todos os países, ou muitos países do mundo, querem ser a próxima Arábia Saudita do hidrogênio. Como é que você vê o Brasil nessa discussão sobre o hidrogênio verde e se a gente tem condições de fato de empreender essa reindustrialização a partir desse produto, que seria o hidrogênio para exportar, enfim, mudar o lugar do Brasil aí nesse jogo? De novo, assim, eu não acho que é o cavalo branco passando na frente, né? Essa coisa da gente ser Arábia Saudita, eu já ouvi falar vários processos, inclusive sobre carbono, né? Não, mas eu vou ser Arábia Saudita do carbono, eu não acho que é isso. Eu acho que é mais uma oportunidade, mais uma opção. Então, o hidrogênio é uma opção que também, há alguns anos atrás, não era tecnicamente possível botar numa escala grande, seja de produção, seja de consumo. Mas hoje já é possível. Então você vislumbra isso num médio prazo, não é nem de longo prazo, já é possível. Você já tem caminhões nos Estados Unidos rodando com hidrogênio, entende? Porque lá, como as distâncias são muito grandes, é um país continental também, a parte de veículos elétricos de carga nos Estados Unidos é uma dificuldade tecnológica ainda, então eles estão rodando com hidrogênio. Então já existe isso. Agora, como é que a gente aumenta a produção de hidrogênio e aumenta o consumo de hidrogênio? Esse é o próximo passo que vai ser dado. Então, quando eu vejo hoje o Brasil olhando a nossa transição ecológica e olhando o que deve ser feito, o hidrogênio é uma aposta para os próximos anos, o que é maravilhoso, porque ele olha como nós vamos terminar o século XXI. Entende? É muito diferente do Brasil falar assim, vamos continuar explorando poço de petróleo, que também fala, né? Então, esse é um problema. Por quê? Porque isso você está olhando o que foi a economia do século XIX e do século XX, que é a era do hidrocarboneto. Só que essa era está acabando. Então, o que é melhor? É melhor a gente investir em hidrogênio ou em petróleo? Obviamente que eu acho que hidrogênio conversa muito mais com o que a gente quer. É fácil largar o petróleo? Claro que não é, mas qual que é a proposta? A gente é um período de transição, mas ela tem que ser feita. É como se a gente voltar 100 anos atrás, se você pega a época das carroças, né? Você tinha uma competição entre carroça e carro. Estava começando os carros, ainda é caro, né? Difícil, tinha muito problema. E você tinha a carroça, que já existia há 4, 5, 20 séculos. E aí você tinha um processo de mudança de transição tecnológica também. Bom, teve lugares que falaram, não, vai ser carroça. Tinha lobby dos carroceiros para não ter carro, tá certo? E durante algum tempo eles conseguiram, mas o fato é que ao longo das décadas acabou. É isso que vai acontecer com o hidrocarboneto. Então você olha como vai estar a economia daqui a 80 anos, em 2006, não vai ter carro a combustão. Entende? Então o que o Brasil vai estar olhando? Como que a gente quer chegar lá? A gente quer chegar na frente ou a gente vai ser carregado? É um pouco da discussão que a gente está enfrentando. E como que você vê a posição do Brasil hoje para chegar lá? Eu acho assim, às vezes a gente fala assim, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Então a gente está perdendo várias oportunidades, né? Então, para falar algumas, por exemplo, o mercado de carbono é uma delas. A gente está muito atrasado na discussão de mercado de carbono. E a discussão que veio recentemente, ela está muito enviesada, muito interesse de lobbies específicos, o que não coloca a gente na vanguarda, coloca a gente no mercado, então a gente sai da posição que está hoje, que é nada, mas coloca a gente na retaguarda, em vez de colocar na vanguarda. Então eu acho que assim, estou dando um exemplo, mas tem vários outros. Então eu acho que a gente poderia estar muito mais avançado em várias discussões, reforma tributária, né? Uma que é muito bacana, é super interessante, é muito rica essa discussão, mas como é que então a gente via a reforma tributária, fomenta que a gente tenha mais veículos elétricos, fomenta que a gente olhe uma economia que está crescendo e precisa de incentivo. Essa conversa é super boa. Então, poderia estar melhor? Poderia.
É muito melhor que há 2, 3 anos atrás? É muito melhor do que há 2, 3 anos atrás, né. Então agora é uma decisão da sociedade, né, como a gente vai rumar para os próximos anos, né. Bom, o Brasil tem algumas metas que variam aí as percepções, né? Alguns dizem que são bastante ousadas, outros dizem que são bastante, não são tão difíceis de alcançar. O Brasil poderia ser, poderia aumentar aí o sarrafo, digamos assim. Acho que duas metas condensam um pouco essas percepções. Uma que zerar o desmatamento até 2030, como eu estava dizendo, e a outra diminuir as suas emissões em 43%. No governo passado houve até uma mudança ali pontual nessa meta para 50%, mas ela voltou para 43%, né. Como é que você avalia essas 2 grandes metas, à luz também do que vai ser rediscutido agora na COP29, onde elas vão ser colocadas novamente na mesa e, quem sabe, até atualizadas? É, eu acho assim que ela não é quando você olha o comparativo de propostas que os países trouxeram, né, que a gente chama de NDC, o Brasil era avaliada como, né, a que foi apresentada em 2020, como uma NDC das piores, entende? É uma NDC que ela não conversa com aquilo que é preconizado, no Acordo de Paris. Então, em 2015, ela era uma NDC muito ambiciosa, no sentido de, olhar toda a economia, né, ter metas específicas, arrojadas naquele momento para 2025, tá certo? Naquele momento era até 2025, e já sinalizar naquele momento qual que era a meta de 2030. Então, naquele momento, o Brasil realmente se colocou na frente e foi uma das lideranças na COP de Paris. Isso depois a gente perdeu, né? Então, a NDC brasileira, da forma como ela está avaliada, é das piores. Tá? Não vou dizer que nunca tem pior, sempre tem, né? Um piorzinho, mas o Brasil está lá entre as piores. Então, como que a gente retoma esse processo? Num sentido de olhar de novo o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer e ter isso como uma oportunidade, né? Como é que a gente sinaliza para a nossa sociedade o que a gente vai querer para as próximas décadas como país, né? E aí eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Então ela não é ambiciosa quando a gente vê o Brasil numa liderança socioambiental para as próximas décadas. E aí sim eu acho que a gente tem que fazer mais, né? Vai ser fácil? Não, fácil não é, né? Fácil, a vida não é fácil. Agora são caminhos que a gente escolhe trilhar, né? A gente vai continuar na época da carroça, não tem? É um pouco isso, quer dizer, a gente vai fazer investimento numa tecnologia mais moderna, com baixo carbono, que tenha menos poluição no ar, menos barulho, né, muito mais eficiente, uma sociedade, né, que tenha muito mais qualidade de vida, ou a gente vai investir numa economia que é vinculada ao que foi nos últimos 2 séculos, que inclusive traz muita desigualdade, muita concentração de renda, muita poluição, a gente não pode nadar nos rios, a nossa água é suja, então, quer dizer, o que a gente vai querer como sociedade? Né? Eu não tenho dúvida que se a gente perguntar para qualquer brasileiro em qualquer lugar, fala, não, é óbvio que eu quero a primeira opção. Vai dar trabalho? Vai, mas a gente tem excelentes oportunidades aí. E eu acho que é esse caminho que a gente tem que explorar. E para além da qualidade dessas metas, você acha que elas são factíveis? Pensando que temos 6 anos aí, né, para zerar o desmatamento e diminuir quase metade das emissões. A gente vai conseguir? Eu acho que assim, a gente não vai ter a gente vai ter que fazer, né? Isso não quer dizer que seja fácil. A gente já fez isso uma vez. É óbvio que é outro momento, mas eu assim, são factíveis? São factíveis. Necessita de investimento? Necessita de investimento, vontade política. Quando a gente teve uma redução muito significativa de desmatamento no país, onde que a gente acertou mais? Nas políticas de comando e controle, né? Isso é a parte que a gente tem mais. Então, exército, né, polícia, comando e controle que a gente chama. Onde que a gente faltou mais? É nos incentivos econômicos. É essa parte que eu acho que o plano de transição ecológica vem para ajudar, que a gente não tinha há 2 décadas atrás. Então, quando você olha o balanço, de novo, não estou dizendo que seja fácil, mas ele é factível. É muito mais factível olhar isso do que pensar como que em 10 anos a gente muda toda a matriz de consumo energético no país, ou de produção e consumo. Esse aqui é um outro processo, né? Então, né, um que está sempre na mídia também é a Foz do Amazonas. Vamos explorar ou não vamos? É uma decisão política, social, porque o fato é, se a gente explora e a gente então sai do rumo de 1,5 graus, é isso que o Brasil está dizendo, né? Porque tem vários estudos que falam, para atingir 1,5 graus não pode abrir mais nenhum poço de petróleo, você tem que começar a fechar.
certo? Então, se o Brasil resolve abrir, ele está indo contra 1,5 graus. Mas se o Brasil resolve explorar, quais vão ser as comunidades mais impactadas quando você passa de 1,5 graus? São as comunidades que estão na região costeira. No caso brasileiro, você pega o caso do que aconteceu em Porto Alegre, leva isso para toda a região costeira. Pega Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís do Maranhão, Belém, onde vai ser a COP. Essas, né, Macapá, entende? São as cidades, grandes cidades brasileiras que estão na região costeira. Você pega Macapá, é plano. Na hora que você tem um aquecimento acima de 1,5 graus, 2, 3 talvez, Macapá vai sumir. Entende? E aí você tem assim, bom, essa exploração dessa jazida de petróleo, quem vai ganhar dinheiro com ela? Né? Então tem uma narrativa, assim, o governo ganha dinheiro e distribui isso para a sociedade. Eu falei, então me dá um exemplo. A gente pega o Rio de Janeiro, né? Tem exploração de petróleo há 70 anos. O Rio de Janeiro, por acaso, é uma maravilha? É uma Suécia? É uma Noruega? Não é. Para onde está indo o dinheiro do petróleo? O setor de petróleo no Brasil ele tem incentivo fiscal de mais de 100 bilhões de reais por ano. O setor como um todo. Então ele é incentivado, tem a isenção fiscal, incentivo, etc. Né? É muito dinheiro. Não é muito mais fácil pegar esse dinheiro, muito melhor, não estou dizendo que seja fácil. Não é muito melhor pegar esse dinheiro e colocar, então, em transição energética? Eu acho, eu como cidadão, eu acho. A Petrobras, de certa forma, tem feito isso, ou não? Não, eu acho que a Petrobras, eu sou brasileiro, gosta, né? Eu sou da época, sou um pouco mais velho que você, mas né? O petróleo é nosso, a Petrobras é a maior empresa do país, etc, etc, né? Então, é ótimo, eu nasci nessa época, eu sou da década de 70, eu cresci com isso e gosto da Petrobras. O que eu acho é que a Petrobras está faltando esse arrojo de falar o seguinte, eu sou uma empresa de energia. Então, fechar um poço de exploração de petróleo não é uma coisa que você faz de um ano para outro. Abrir um poço de petróleo até ele começar a gerar demora 10 anos. Então, você vai fazer um investimento hoje na Foz do Amazonas, que é um ambiente super sensível, numa região socialmente muito sensível, para ele começar daqui a 10 anos, quando talvez a demanda vai estar caindo. Você entende? Então, você vai botar em risco toda uma região. Porque daqui a 10 anos pode ser que o seu investimento não se pague. Então, só análises têm que ser feitas. Eu não vi esse tipo de análise. Como é que a Petrobras olha essa transição energética? O que eu já ouvi falar de funcionários mais novos da Petrobras, que entraram nos concursos recentes, eles estão preocupados, porque eles falam assim, bom, como que eu vou pagar minha aposentadoria? O cara vai se aposentar, a pessoa, né, vai se aposentar em 2050, vamos supor. Né, 30 anos de trabalho, entrou agora... 35, talvez, 40, conforme a reforma da Previdência, né, vai trabalhar até 2060. E se a Petrobras continuar do jeito que ela está, ela provavelmente não vai ter demanda. Ela vai ser uma empresa que ela vai ter um parque enorme e isso não vai ter demanda. Como é que o cara vai se aposentar? Quem vai pagar a aposentadoria dele? Ele está preocupado, entende? Então ele fala assim, bom, eu entrando agora nessa empresa, entendendo que ela tem um plano previdenciário, entendendo que ela é uma empresa robusta, hoje, como é que ela continua robusta em 2060? Não vai ser como ela está hoje, a forma de produção, ela tem que mudar. E essa proposta a gente ainda não viu da Petrobras. Então, quando você cita a Petrobras, eu adoraria ter uma ideia de como a Petrobras está olhando essa transição dela sair da produção de petróleo e virar uma empresa de energia mais ampla. Né? É isso que está faltando. Bom, 2 perguntas para finalizar, Alexandre. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre desmatamento, porque essa é uma das metas, né, mais importantes, como a gente está dizendo aqui. A meta é zerar o desmatamento até 2030. O desmatamento diminuiu bastante na Amazônia no ano passado, mas subiu no Cerrado. Por que isso está acontecendo e a gente tem ferramentas para lidar com esse aumento num bioma tão importante quanto o Cerrado? Isso aconteceu também, há 15 anos atrás. Tá? Foi até interessante você puxar isso, porque, de novo, isso aconteceu há 15 anos atrás. Caiu muito no desmatamento na Amazônia e no Cerrado aumentou e a gente falava, olha, está aumentando no Cerrado eles são problemas interligados, mas diferentes, né? Por quê? Na Amazônia, 95% do desmatamento é ilegal. E a ilegalidade você combate com comando e controle. Não é polícia. Né? Como é que a gente combate o tráfico? Polícia. É polícia, exército, qualquer que seja, é comando e controle, mas tem que ter polícia, exército, marinha, é um complemento de forças
para combater a ilegalidade. O que a gente quer como sociedade, a gente deseja, né? Você trabalha, você paga imposto, isso é legal, eu também. Eu quero que todos possam fazer isso. Então a gente tem que combater quem está minimizando, né? Quem está na ilegalidade e trazer para a legalidade. Bom, então 95% do desmatamento é ilegal na Amazônia. Então você combate dessa forma com comando e controle. No Cerrado, não. Tem uma parte que é ilegal, mas tem uma parte que é dentro de propriedade privada. A parte legal, comando e controle, você não tenha dúvida. Agora, a parte que é legal é uma discussão, entende? Então, por exemplo, você tem dentro da sua propriedade 100 hectares, estou dando um exemplo, e você pode usar até 65%, depende de onde você está. 65%, 80%, depende da região, tá? Então, por que você não vai usar? Se eu quiser desmatar dentro da minha propriedade, que eu tenho 100 hectares de cerrado, e eu posso serrar até 65 hectares, por que eu não o farei? Eu tô legal, né? A questão é, qual o incentivo econômico que eu vou dar para essa pessoa não desmatar? Né? Como que eu convenço essa pessoa a não fazer esse desmatamento? É um processo mais demorado, né? Como a gente estava falando antes, que o comando e controle, não que seja fácil, mas você tem medidas que você sabe que tem que ser feitas. Na parte de incentivo econômico, tem que ser muitos, né? Como você falou, assim, tem hidrogênio é uma coisa interessante, mercado de carbono é interessante, todos eles são, não tem uma opção única, porque o país é diverso, né? Você tem um cerrado que é na região, na divisão com o Piauí, você tem um cerrado em Minas Gerais, que são realidades diversas, apesar de ser o mesmo bioma. Então você tem que olhar de uma forma diversa, talvez numa região mercado de carbono, outras funcionem, talvez nas outras você tem que trabalhar com outras alternativas econômicas, mas o fato é que é mais complexo. Né? O fato é que a gente consegue fazer isso. Né? O nosso olhar sobre a agricultura, ele é moderno. Né? A gente tem conhecimento. O Brasil é um país que tem mais conhecimento sobre a agricultura tropical. Entende? A gente tem formas de olhar o nosso uso da terra de uma forma muito consistente na área ambiental. E no Cerrado ele é crítico, porque o Cerrado ele é a nossa caixa d'água. Certo? Principalmente aqui na região sudeste. Pega a região nordeste também. Né? Então, se você, o que isso quer dizer? Que a hora que você tira a vegetação nativa para plantar soja, milho, algodão, qualquer que seja, você está deixando de ser essa caixa d'água, você está reduzindo o tamanho dessa caixa d'água. Isso tem um impacto social gigante. Qual que é a interligação deles? Os setores econômicos são os mesmos. Né? Se eu falei soja, milho, né? Algodão, pecuária, né? A cadeia produtiva é basicamente a agricultura, vinculado à agricultura. Né? Então, se a gente olhar esse setor, conversar com os produtores, pequenos, médios, grandes, as empresas que estão nesse território, é possível a gente olhar, fazer acordos de manutenção da paisagem? A gente tem vários exemplos, e de onde essa funcionalidade existiu. Ela existe, onde você tem acordos de não desmatamento, né? De não conversão de um ecossistema. O que tem que ganhar escala. Isso tem custo, né? E eu acho que é essa discussão que a gente está tendo esse ano na COP. Quanto custa? Né? Como vai ser feito esse fatiamento, esse aporte? Vai ser crédito? Vai ser doação? Né? Vai ser investimento? Como vai ser feito isso? Essa é uma das discussões mais importantes esse ano no nível da COP, né? Bom, e a gente começou essa conversa falando das metas que o Brasil possui hoje e como elas vão ser atualizadas nessa COP29. Pergunta, então, para finalizar, o que você espera da COP30, já que é a COP que o Brasil vai receber, já tem sido, né, bastante comemorada por ser aqui, Belém do Pará. Vocês esperam que o Brasil faça um grande anúncio ou grandes anúncios envolvendo essas metas climáticas do país? Eu acho que mais do que grandes anúncios, a gente quer grandes entregas. Né? Eu acho que o que a gente precisa na COP30 é diferente do que foi a COP de Paris, que a COP ela é Paris mais 10, né? Vai ser exatamente 10 anos depois de Paris. A COP de Paris foi uma COP de grandes anúncios. Né? Estamos comprometidos à conversão zero, estamos comprometidos. A COP30 ela já é uma COP de cobrança, até por causa da emergência climática que a gente está vendo. Então, ela é uma COP que ela tem que ter grandes entregas, e o Brasil vai ter que mostrar essas grandes entregas como país, né? Seja na discussão
de redução do desmatamento, seja na discussão de eliminação de emissões de uso da terra, seja na discussão de eliminação, redução de emissões do setor de energia, o Brasil vai ter que trazer isso. E vai ter que puxar o mundo para também se comprometer com grandes anúncios. Então, a resposta é os dois. A gente tem que entregar e a gente tem que anunciar. É isso que se espera do Brasil na COP30. E vamos entregar? Olha, essa pergunta vai ser respondida aos próximos 14 meses, né? Eu acho que o Brasil tem condições para isso, né? Eu acho que é uma costura, mas eu acho que o governo está fazendo tudo para fazer uma boa costura. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço.